nesse shiur, eu quero transmitir para vocês algumas coisas que são muito preciosas. E o tema desse shiur é: conheça o seu Deus. Muito bem. O pensamento original da criação, segundo os nossos sábios, é conceder, assim o Criador, Hashem, ele quis, criar tudo o que existe para conceder o bem, as suas dádivas. Nossos sábios explicam que o motivo essencial se resume nas seguintes palavras: que Adam lo nivra, porque o homem não foi criado, ela leitaneg al Hashem, a não ser para desfrutar da presença de Hashem, de Akadosh Baruch Hu. Muitas pessoas buscam a verdade, se conectar com Deus, com o Criador. Vamos entender isso. Vamos aprender com as próprias palavras que ele, o Criador, transmitiu para Moshe no Monte Sinai. No livro Mishnei Torah, Maimônides, ele traz o conceito de 613 mitzvot para o povo judeu. 248 mitzvot AC e 365 mitzvot lot AC. AC são coisas para que a gente faça, que é a vontade do Criador, e lot AC são coisas que nós não devemos fazer. Não é a vontade do Criador que a gente faça essas coisas. Então são proibições. Para as pessoas das nações foram dadas Sheva Mitzvot. E as Sheva Mitzvot, 7 Mitzvot, conhecidas como Bnei Noach, que Noé ensinou aos seus filhos, aos Bnei, aos filhos de Noach. Nessas mitzvot existem mitzvot lot AC e agregadas a elas tem uma mitzvah AC e agregadas a elas tem mitzvot AC para fazer. No livro do Tânia, o Alter Rebbe, ele explica de maneira muito clara que a vontade do Criador se reveste através das mitzvot. As ordens, as instruções. As instruções divinas como devemos conduzir nossas vidas. O que devemos fazer, o que não devemos fazer e o porquê disso. Com relação à mitzvah a ser, vamos estudar as 4 primeiras mitzvot e depois vamos entrar num texto do livro de Bereshit, Gênesis, para nos ajudar a separar na nossa mente o conceito do Criador diferente da criatura e da criação, o conceito de Deus diferente do conceito de pessoa humana, anjo, enfim. Muitas pessoas acabaram sendo contaminadas com conceitos errados de deidade, que é metade homem, metade Deus, e tudo isso surgiu, todas as gerações, subdivisão de 2, 3, enfim. E todos esses erros, eles induziram na mente o engano e a impossibilidade de estabelecer uma conexão real com o Criador, bendito seja Ele. Vamos trabalhar nisso hoje e vamos captar algo que é muito importante, como
trabalhar no sentido de ter uma percepção de Deus diferenciada da percepção da criatura, do ser humano, dos anjos e assim por diante. Eu falei para vocês no começo, vamos tentar entender algumas coisas, vamos tentar captar algumas coisas. Captar é um conceito mais profundo, além do entendimento, você consegue captar, você consegue adequar aquele conhecimento, internalizar ele, adequar a sua vida, a sua mente, a sua existência. Isso é captar. Com relação às mitzvot, a ser, que se aplica tanto para o judeu como para o Benor. No caso do Benor, existe a proibição de Avodah Zará, de idolatria, mas essas 6 primeiras mitzvot, das 248 mitzvot positivas ou a ser, para fazer, as 6 primeiras, obviamente, são mitzvot que o Benor está subentendido na proibição de Avodah Zará, que ele precisa servir apenas ao Deus verdadeiro e não aos ídolos. Então, essas 6 mitzvot falam sobre o serviço ao Deus verdadeiro. Muito bem, gente, vamos passo a passo. A primeira mitzvah diz assim: mitzvah rishoná mimitzvot aser. Essa é a mitzvah, a primeira das mitzvot, aser, para fazer, a mitzvah, digamos, positiva de fazer a vontade de Hashem, o que ele quer. Leidá sheyesh sham Elokai. Saiba que existe Deus. Sheneemar, como está escrito, Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem, o Deus de vocês. Veja bem, o seu Deus. Elokecha, o seu Deus. Então, a gente usa o nome Hashem, quer dizer, o nome, porque não podemos pronunciar o nome que tem as letras Yud Kei Vav Kei, as 4 letras, que é o nome do Criador. Muito bem, é um dos nomes do Criador. Então, aqui a gente tem o primeiro conceito: existe um Deus todo-poderoso, ilimitado, que criou todas as coisas. Nada nem ninguém pode sequer se comparar com ele. Ele criou e limitou todas as coisas. Ele é o único, ilimitado. Muito bem. Segunda mitzvah. Liachado sheneemar Hashem Elokeinu Hashem Echad. A unidade desse Criador de Deus Todo-Poderoso. Ele é um, indivisível, incorpóreo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem divisões. Não é 2, 3, ele é um. Ele é o Criador. Ele é o único e ilimitado. Muito bem. Terceiro ponto. Le'ahavô sheneemar ve'ahavta et Hashem Elokecha. Amá-lo. E como a gente ama Hashem, o nosso Deus. No livro do Tânia, o Alter Rebbe explica que são justamente as mitzvot positivas, as 248 mitzvot para o judeu e para o Benor, as mitzvot das 7, aquelas agregadas às 7, que são mitzvot a ser,
elas vão despertar o amor a Kadosh Baruch Hu. Nós fazemos porque nós amamos Hashem. E quando nós fazemos essas mitzvot, essas instruções divinas, desperta em nós o amor por Hashem e nós vamos conhecer o Ta'anug, né? o prazer supremo da união, da conexão com a Kadosh Baruch Hu. É ali que nós entramos em contato com o sentido da vida, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o motivo essencial da nossa própria existência. Isso só se encontra quando nós estamos unidos com aquele que nos criou, porque é através disso, através dessa união, conexão, é que nós encontramos o que realmente é o plano divino. Muito bem. Então, o amor faz com que a gente faça o que é a vontade dele, do Todo-Poderoso. Então, toda instrução, ordem, mitzvah, que ele determinou, passou para Moshe no Monte Sinai, tanto para o povo judeu, 613 mitzvot, mas lá no Monte Sinai orientou também, segundo Mishnei Torá, orientou Moshe para ensinar também as nações a guardarem Sheva Mitzvot, 7 instruções. E tem, como eu falei, algumas mitzvot agregadas às 7, como essas que eu estou lendo para vocês. Muito bem. A quarta mitzvah diz: Leirá mimeno sheneemar, temer a ele, como está escrito, et Hashem Elokecha tirá, você temerá a Hashem. O que é o temor a Hashem? É um sinal de que você está entrando em contato com a verdadeira sabedoria divina. É o sinal que você está captando essa sabedoria. O temor a Hashem, ele está ligado às mitzvot lo ta'aseh, as proibições. Nós não queremos fazer algo que é detestável, que é errado, que é considerado uma abominação pelo nosso Criador. E por quê nós não devemos fazer isso? Porque nós não queremos desagradá-lo e nós entendemos, porque estudamos e sabemos que se fizermos essas coisas, elas nos causarão sofrimento, dor, amargura, porque quando uma pessoa faz algo que é proibido pelo Criador, a pessoa se coloca numa configuração que conecta ela com as forças do mal, as chamadas forças da tomada impureza, se trará o outro lado, onde está ali a raiz de todos os males, da depressão, do pânico, do medo, da tristeza, do desânimo, da raiva, de tudo que vai gerar dor, sofrimento, está ali do outro lado. Então, quando Hashem ele fala, olha, não faz isso, o que ele está dizendo, em outras palavras, não vai para o outro lado, é perigoso para você. Quando uma criança quer entrar na cozinha, uma criança pequena, e a mãe está cozinhando, tem várias panelas fervendo ali a comida, e a mãe fala, não entra aqui, você não pode entrar aqui. Aí o pai vem e ajuda para a criança não entrar ali, porque ela está proibindo, porque é perigoso, ela pode se machucar, ela pode se ferir. Então, a proibição, o que é proibido é perigoso, pode causar danos, coloca a pessoa em contato com forças destruidoras, desagregadoras,
conturbadoras, e por isso é proibido. Então, o temor a Hashem é entender isso, é compreender através, primeiro, do estudo, que é o princípio da sabedoria, e depois, quando a pessoa tem uma experiência profunda com a Kadosh Baruch Hu, com o Criador, ela não quer desagradá-lo, porque ela quer permanecer nessa configuração iluminada, onde a luz espantou as trevas, os temores, a dor, o sofrimento, a depressão e todo tipo de coisas ruins que permeiam uma pessoa que não está conectada com a Kadosh Baruch Hu. Muito bem, agora vamos completar nosso estudo aqui, vamos entrar depois no estudo em Bereshit, vamos estudar um passo, um versículo, e depois mais um versículo no livro de Isaías, e esses dois textos vai ser uma luz muito grande para a sua alma, muito grande, se você captar. Se você captar. Muito bem. Completando aqui a questão da compreensão, conheça o seu Deus. Quem é o seu Deus? Conheça o seu Deus. O Maimônides, ele fala o seguinte: Elokai ze echad hu. Ele é um. Ele é um. Esse é o conceito fundamental. Veino lo shnaim velo yater al shnaim. Ele não é dois ou três, ele é um. Ele não tem subdivisões. E nem precisamos de intermediários. Todo conceito de intermediário é uma grande armadilha, que no fim das contas usurpa a atenção para o próprio intermediário e as pessoas ficam presas e perdem a oportunidade de se conectarem com o Criador, com o Todo-Poderoso. Elas ficam aprisionadas no conceito do intermediário. Muito bem. Ele continua. Ela errada, ele é um, não é dois ou três ou quatro. É um, simplesmente um. Como é essa unidade? A gente pode usar alguma ilustração? Não. Ele nos explica. She'en keichudo echad min achadim animtsain baolam. Não é como a unidade entre outras unidades, não é uma bandeja com vários copos, não é uma unidade que tem subdivisões, não é nada disso. Na verdade, Maimônides ele vai trazer para nós algo ainda mais profundo. Ele diz assim: Lo echad kemin shehu kolel achadim albe. Não é uma unidade que contém outras unidades dentro. Velo echad que guf. Velo echad que guf. Não é unidade como o corpo, tem várias partes. Shehu nechalek lemachlakot veliksavot. Não é como o corpo que é dividido por partes, dimensões, enfim. Agora veja bem. Ela e Hud. Apenas um. Um e único. Ele é o único que é um absoluto. Um absoluto, sem que haja nenhuma unidade, sequer semelhante à unidade dele. Um absoluto. Ele diz, She'en keichudo ichud acher kemoto baolam. Não existe nenhum exemplo. Vou ligar aqui a bateria para não faltar
a energia. Não existe nenhum exemplo na criação que possa refletir a unidade perfeita do Criador. A unidade dele é absoluta. É sem nenhuma parte de divisão, nada. Não existe nada, ninguém na criação que possa sequer se comparar com essa unidade do Todo-Poderoso. Muito bem, entendemos isso. Agora vamos tentar captar algo muito profundo. Antes da gente entrar no texto, esse texto é muito interessante porque em português você não capta o sentido dele, mas em hebraico sim. Eu queria trazer uma palavra do Baal Shem Tov. Ele disse o seguinte: Alma aleinu lachshov. O que é que nós devemos pensar? Peyachshov sheani rotzei. Pensaremos que nós queremos, tamid, sempre, la'asot lo nachat ruach ve'la'avod oto tamid. Nós queremos agradar a Kadosh Baruch Hu e servir a Ele. Então, esse é o caminho. E como é que a gente vai servir? Através das mitzvot. Por amor, fazendo aquilo que Ele nos ordenou. Por temor, não fazendo aquilo que Ele proibiu. Não estamos nos conectando com as forças destrutivas, porque nós não estamos fazendo o que Ele nos proibiu. Nós estamos evitando essas coisas que conectam com as forças destrutivas, e nós estamos fazendo o que Ele mandou a gente fazer por amor, e isso atrai sobre nós bênçãos, luz, sentimentos bons, força, cor, muitas outras coisas. Muito bem, agora vamos para o texto. Quando Jacó, ele saiu da casa dos pais porque Esav ameaçou de matá-lo, e tinha um risco, né, de vida, e não ameaçou diretamente, mas comentou isso e veio ao conhecimento dele. E quando ele saiu, ele teve um sonho, viu uma escada, enfim, e após isso, diz assim: Yaakov despertou do seu sono e disse: Deus está verdadeiramente nesse lugar, mas eu não sabia. Português é simples de entender a frase, só que é muito interessante, porque essa frase é uma tradução, e no hebraico tem algo assim muito especial, gente, muito especial, que se vocês conseguirem captar e causar o efeito de separar da sua mente o conceito de criação e entender o que significa Deus, ou seja, o conceito do Criador, de Deus. Ele é Deus, ele não é como a criatura, ele é o Criador. Se você separar isso na sua mente, você vai ter um ganho espiritual muito grande. Então, vamos tentar alcançar isso. Se a gente fosse falar dessa maneira, como fala, né, Deus está verdadeiramente nesse lugar, em hebraico, mas eu não sabia, a gente diria assim em hebraico: Hu bemakom hazeh, ele está nesse local, vani lo yadati, mas eu não sabia. Poderíamos falar dessa forma. Ou o hayá bamakom hazeh, ele estava aqui nesse lugar, vani lo yadati, mas eu não sabia. Mas não está escrito isso. Em hebraico está escrito assim: Yesh Hashem, eu falo Hashem, mas é o nome principal, né, de Akadosh Baruch Hu, de 4 letras. Aí diz: Yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Existe
se a gente traduzir de uma maneira, tem Hashem nesse lugar, eu não sabia. Em hebraico não existe o verbo ter. Quando a gente fala assim, a gente fala de uma maneira diferente. Por exemplo, você fala assim, Yesh li mechonit. Existe para mim um carro. Ou seja, nesse momento, existe para mim um carro. Então, a gente traduz como eu tenho um carro. Mas a tradução literal é existe para mim um carro. Se eu tive um carro, eu falo Haita li mechonit. Eu tinha um carro. Então, a tradução literal é existia para mim um carro. Então, assim a gente se comunica. É traduzido como ter, eu tenho ou eu tive, mas a tradução literal é existe agora, existia antes. Muito bem. Quando a gente fala Yesh, Hashem bamakom hazeh, ve anochi, ele falou, Yaakov, anochi, eu, lo yadati, eu não sabia. A tradução é simples para entender, aqui nesse local tem uma expressão muito grande de Hashem, né? Mas eu não sabia. Os sábios explicam porque é o lugar onde está se referindo ao lugar onde está o Beit HaMikdash, o templo, onde estava e vai, Bezrat Hashem, seja breve, ser reconstruído o terceiro templo, quando chegar o verdadeiro Mashiach. Não veio ainda. Muito bem. Então, esse local, ele está sintonizado com o Beit HaMikdash em cima e tem uma expressão muito grande da presença de Hashem. Agora, vamos captar algo. A gente não fala para uma pessoa assim, olha, nesse lugar tem o fulano. Não é uma linguagem para um ser humano. Olha, eu estive num lugar que tem você lá. Você não fala isso para uma pessoa, tem você. Né? Você não fala, não é uma linguagem de ser humano, de criatura. Isso é uma linguagem que se refere ao conceito de Deus. Por quê? Porque Ele está em todo lugar. Ele é o Todo-Poderoso. Existem duas formas, duas configurações, uma que a pessoa está completamente sem condições de captar isso, é quando ela está dentro de uma quelipá. A palavra quelipá quer dizer casca, como a quelipá da laranja, a casca da laranja. É um conceito de que a pessoa está ligada à idolatria ou ligada a qualquer outra coisa que impede ela de sentir, de se comunicar com o Criador. Ou ela está sendo enganada dentro de uma configuração que ela acha que está se conectando, mas não está. Ela está, na verdade, sob o engano. É também uma quelipá até mais perigosa. Quando a pessoa se liberta de todas as quelipot, ela entende que o Criador é um, não tem divisão, Ele é o Todo-Poderoso e que Ele quer que você se conecte diretamente com Ele. E você começa a viver segundo o padrão das mitzvot, das ordens dele, do conceito do certo e do errado que ele determinou. E você começa a ter essa caminhada, seja como judeu com 610 mitzvot, ou como Ben-Noach com Sheva mitzvot e assim por diante. Né? Eu falo assim por diante porque é Sheva mitzvot, mas tem alguns que se agregam, como aquelas que eu li para vocês. Muito bem. Agora, quando a pessoa chega nessa dimensão, então existe uma configuração de filtros. Ela vai tendo uma percepção cada vez mais nítida, e essa percepção cada vez mais nítida abre uma dimensão de maior força, inspiração interior, maior visão, uma percepção da realidade mais iluminada, mais condições de lutar e vencer os obstáculos. Vai mudando todo o estado interior, não só a percepção no sentido da visão intelectual, da visão na mente, não, é a visão integral de toda a existência da pessoa vai recebendo mais luz, isso afeta tudo.
pensamento, a emoção, o sentimento, a ação, tudo. Então, é um sistema de filtros. E uma das coisas que é muito importante, gente, preste muito bem atenção para isso, é fundamental. A gente precisa compreender e separar na nossa mente o conceito de Deus, que isso é atribuído a Kadosh Baruch Hu, Hashem. Ele é o único que é ilimitado, ele é o Todo-Poderoso. Ele criou o mundo porque ele quer nos conceder dádivas. Mas por que existe toda essa luta? Porque ele não quer nos dar um pão da vergonha. Ele não quer que a gente receba sem que a gente tenha buscado isso, se esforçado, escolhido o que é correto, para que a gente possa sentir dentro de nós que nós fizemos a nossa parte. Então, não é tudo de graça. Esse conceito de tudo de graça é o conceito de Esav, de Edom, que perdeu a primogenitura. O conceito de Yaakov não é tudo de graça. Ele se esforça, ele busca, ele faz a parte dele e as coisas vão acontecendo. E essa é a vontade do Criador. Porque quando uma pessoa ela recebe tudo de graça, ela não consegue manter o que ela recebe. E o Criador, na sua grande sabedoria, ele sabe disso. Então ele criou um mundo onde você tem que lutar. Existe opostos. Você tem que fazer escolhas. Você tem que se esforçar para andar no caminho correto. Essa é a vontade do Criador. Ele deu o parâmetro, ele deu o caminho, ele deu as instruções. A palavra Torá, são os 5 primeiros livros, tem o sentido de instruções. Alguém certa vez falou, o manual do fabricante do ser humano. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu, ali ele dá as instruções de como se aproximar realmente dele. Agora, tem um texto que é assim, para a gente terminar, finalizar esse estudo, é de uma importância assim, vital. Vital. No livro de Isaías 43:11, diz assim, Hashem diz assim, Anochi, eu, Anochi Hashem, ou seja, quem sou eu? Eu sou Hashem. Aqui, mais uma vez, é o nome especial da Kadosh Baruch Hu. E depois ele completa, e fora de mim não existe Salvador. Fora de mim não existe Salvador. Ele é aquele que é único, nosso único Deus. Só Ele é o que nos dá livramento, salvação no sentido de livramento de situações difíceis, perigosas. Esse é o sentido de Ele é o nosso, aquele que nos dá a verdadeira salvação, entendeu? Agora, o conceito de você fala assim, mas espera aí, como é que eu posso alcançar o mundo vindouro que está conectado com a vida para sempre, a vida eterna? Não tem muito segredo nisso. Você, não alguém que vai fazer algo por você, não. Sua responsabilidade. A Kadosh Baruch Hu deu para o povo judeu 613 mitzvot. Deu para as pessoas das nações Sheva mitzvot. Se você estudar, e no Mishnei Torah, Maimônides ele explica, você estudar realmente, quando ele fala das Sheva mitzvot, estudar as 7 mitzvot, estudar com dedicação, com cuidado e cumpri-las, você tem um mundo vindouro. Não é algo que você ganha por osmose. Muito bem, alguém chega para você e fala para você, olha, eu tenho um apartamento muito bom e custa R$5. Você quer comprar? Vai para lá. Que conversa mora. Não existe apartamento de R$5. Ou R$1.000.
Não existe isso. Né? A pessoa quer, de maneira descarada, dar um golpe em você. Mesma coisa, gente. O mundo vindouro não é uma coisa que alguém chega e fala, de graça, alguém fez para você, só tem que fazer isso. Não é nada disso. Você precisa entender e acordar se você não acordou ainda. E se você já acordou, se você realmente já acordou, entendeu o caminho, porque muita gente acorda, mas fica ainda patinando, não sabe muito o que fazer, fica buscando ali, acaba não acertando o caminho. Você precisa entender. Foi dada uma instrução pelo Criador, as mitzvot, é o caminho verdadeiro, é que nos guia, é que traz para nossa consciência a separação do bem e do mal. É o remédio para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Separa os dois. Isso é bom, isso não é bom. Isso é certo, isso não é certo. Isso você deve fazer, isso é proibido. A Kadosh Baruch Hu, ele trouxe, através das instruções e das mitzvot, a separação, o remédio, a cura do efeito da árvore do bem, conhecimento do bem e do mal, que gera na mente a confusão, a desagregação, a conexão com forças destrutivas e assim por diante. A cura são as mitzvot. Não tem mágica. Não, aliás, é proibido. Né? O conceito de mágica, de conseguir as coisas por mágica, isso é proibido, não tem mágica. O que tem é um caminho a ser trilhado. Quando você trilha esse caminho, existe, em alguns momentos, uma ação sobrenatural, uma ajuda sobrenatural, um milagre, mas dentro de uma caminhada que é segundo a vontade de Kadosh Baruch Hu. Conheça o seu Deus. Estude a Torá, que é a Torá para você. Você é judeu, 613 mitzvot. Você é Ben Noach, Bat Noach, Sheva mitzvot. Eu escrevi um livro, Caminho Seguro para o Ben Noach, com muitos detalhes, muito claro, um caminho claro para você estudar, baseado no Mishnei Torá, e você seguir um caminho seguro, um caminho que vai levar você a uma conexão muito forte com a Kadosh Baruch Hu. Então, meu conselho é esse, gente, conheça o seu Deus. Não existe nada, absolutamente nada mais importante. Não existe nada mais deleitoso. Não existe nada mais profundo e que vai nos conceder a verdadeira felicidade, sentido da vida, a não ser tudo isso é conquistado através de uma coisa fundamental: se unir ao nosso Criador, se nos tornarmos conectados, unidos, aprendermos a amar Hashem, despertar o amor dentro de nós por Hashem, aprender a temer para não cairmos na armadilha de estar numa configuração vulnerável às forças destrutivas. Esse é o segredo da vida. Ninguém vai fazer isso por você. Não compre um apartamento que está sendo oferecido por R$5 ou R$1.000. Não caia nesse engano. Você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que cumprir, você tem que servir ao Criador, Hashem Kadosh Baruch Hu, com pensamento, com sentimento, com ação. E agregar então a sua ação, a intenção, a kavaná. Tudo isso é um caminho sem fim. Você vai, é um caminho que você, toda a eternidade você vai avançar. Não tem fim. Você vai estar sempre encontrando uma configuração mais iluminada, mais iluminada, mais iluminada. É algo que eu até coloquei aqui um texto, né? Se conectar com Hashem, Kol Yom, todo dia.
todo dia, em cada momento da sua vida, está falando com Hashem, está se conectando a Hashem, está buscando a Ele, né? Entendendo o aspecto de Ashgaha Pratit, que Ele supervisiona tudo, com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, com a ação, tudo junto. Você está realmente conectado, conectada a cada momento. Shalom, shalom para todos.